Você Tá sozinha, né? No braço aqui. Vamos ler Colossenses 2:14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. E anulou a conta da nossa dívida com seus regulamentos que nos éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com esta conta pregando-a na cruz. Muito bem. Então está dizendo aí que Cristo, né, ele anulou, né, uma conta, né, que as pessoas tinham. Essa conta, ou esse escrito de dívida, que era prejudicial e que constava de ordenanças, foi completamente anulado. Na versão atualizada, usa a palavra que ele desfez, aboliu, né? Então quer dizer, ele anulou. Anulou o quê? A conta. Que conta? A lei. A lei dizia, não faz isso, o cara fez, então ele deve agora. Agora, quando uma pessoa se uniu a Cristo, então toda a dívida dela foi cancelada. Porque a pessoa, quando se une a Cristo, ela tem a remissão dos pecados, concorda? Então o judeu que viveu quebrando a lei de Moisés, quando ele se unia a Cristo, todos os pecados dele eram perdoados. E aí Jesus, por meio de Jesus, da cruz dele, né, aquele escrito de dívida, aquela conta espiritual que pela lei eles eram obrigados a pagar com a morte, com a condenação, foi cancelado. Então, tendo cancelado o escrito de dívida, e diz aí, o qual constava de ordenanças e que nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então, quando Jesus morreu, a lei de Moisés morreu junto com ele. Como assim? Bem, lembre-se que Jesus, ele cumpriu a lei de modo total. Ele cumpriu a lei no seu sentido prático, porque ele nunca pecou, né? E no seu sentido profético, porque tudo que a lei e os profetas falaram sobre ele, ele fez. Tudo aquilo que os sacrifícios representavam, ele fez eficazmente. Então, quando Jesus morreu na cruz, então a lei morreu junto com ele. Diz aí, tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que nos era prejudicial, e que constava de ordenanças, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então Jesus tirou todo o Velho Testamento. Não devemos mais nada, nem nós, nem os judeus, para o Velho Testamento, porque quando Jesus morreu, ele encravou o Velho Testamento na cruz, né? Agora diz aí, removeu inteiramente, ele tirou, né, do seu lugar de importância e encravou na cruz. Então, quando Jesus morreu, a cruz morreu junto com ele. E quando uma pessoa se une a Cristo, não deve mais nada para a lei. Agora, sua conta está paga por Cristo e ele está livre em Cristo. Então, por que tem aquela negócio que fala, então, tipo, se a cruz morreu, por que a gente tem que levar a nossa cruz aí? Que sentido? Bom, aí nós estamos misturando conceitos, né? Jesus disse sobre os discípulos, né? Um seguidor de Jesus tem que levar a sua cruz. Mas é a cruz literal, igual Jesus levou a sua cruz? Não, nem todo mundo morreu na cruz. Que foi em outra época, né? Não só por isso, né? A cruz lá é a responsabilidade mesmo com o sofrimento, né? O cristão vai manter a sua prioridade, né, de seguir a Cristo e não, né, as pessoas, vai sofrer por causa do Evangelho. Isso é a cruz. Então a cruz
né, que nós estamos falando aqui, de Colossenses 2, 14, né? É igual eu falei para vocês na aula passada. Quando nós estamos estudando, eu quero que vocês olhem o texto. Qual é a passagem que nós estamos explicando? Porque eu quero que você entenda aquela passagem, certo? Entenda aquela passagem que eu estou explicando. Né? Para que você entenda a passagem, o significado dela, dentro daquele contexto que ela foi escrita. Aí está dizendo o quê? Tendo cancelado o escrito de dívida. Né? Quem é que tinha dívida? O judeu. O judeu pecava. Né? Ou o homem pecava, e mesmo sem saber, ele pecava contra a lei de Deus, a lei não escrita em algum lugar. Né? Então todo mundo tinha uma conta com Deus. Por quê? Porque quebra a sua lei, quer seja a lei escrita, quer seja a lei moral, gravada na consciência de todo mundo. Né? E que constava de ordenanças. Aí Paulo especifica, se esse escrito de dívida, que era prejudicial às pessoas, constava de ordenanças, então ele vai ter que explicar que ordenanças que eram essas. Então eram ordenanças judaicas. Né? Então quando o judeu se unia a Cristo, então aquele escrito de dívida, aquela conta, aquela cédula era riscada, aquela promissória e não tinha mais. Por quê? Por causa de Cristo, não por causa dele. Porque é Cristo quem anulou o Velho Testamento. E se eu estou em Cristo, o Velho Testamento não vale nada para mim, mesmo que eu fosse um judeu. Certo? Ele encravou na cruz. Ele removeu e tirou do seu lugar de importância e deu fim na cruz. E depois da cruz nós sabemos que se estabeleceu uma nova aliança. Através da pessoa dele. Então é mais ou menos assim. Deus estabeleceu o Antigo Testamento e a nação de Israel e a lei de Moisés, né? E todas aquelas leis que ele ordenou, né? E aquilo serviu para um propósito, né? Como Aio tomou conta dos judeus, guiou eles a Cristo, uma vez que o propósito tinha sido atingido, não precisava mais continuar com aquilo. Então Deus estabeleceu e Deus removeu. É isso que as pessoas têm que entender. Né? Deus não muda o seu caráter, o seu ser divino. Mas Deus trabalha na redenção da humanidade através de etapas. Quando ele cumpre uma etapa, né, ele inicia outra. E não fica mantendo aquela mesma etapa. Você sabe que antigamente não tinha a lei de Moisés. Deus falava diretamente com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, não é verdade? Então existia uma era patriarcal, onde não existia a lei de Moisés. Não existiam os 10 mandamentos. Deus não estava relacionando com Abraão, Isaac e Jacó baseado na lei de Moisés, porque Moisés nem existia ainda. Né? Está vendo? Depois que o povo cresceu, se expandiu, as 12 tribos viraram, né? 1 milhão de pessoas ou mais. Então Deus deu a lei, né? Deus deu os 10 mandamentos, fez uma aliança com eles. Né? Para que essa lei guiasse, regulamentasse a sociedade e a religião do povo de Israel até a vinda de Jesus. Tendo vindo Jesus agora, né, tudo aquilo foi removido. Amém? Amém. Por quem? Por mim? Não. Eu tenho algo contra a lei de Moisés, contra o Velho Testamento? Não, por Cristo. Está escrito aí, Colossenses 2,14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que nos era prejudicial, removeu, quanto? Inteiramente, gravando na cruz. Amém? Amém. Vamos ler o versículo 16 e 17, Fernanda. Eu? Você mesmo. Colossenses 2, 16 e 17. Portanto, que ninguém faça para você lei sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá e é a realidade de Cristo. Muito bem.
A versão de vocês está um pouco estranhas, né? Lê aí, Lucas. A minha também tá a mesma coisa. A mesma Lê aí. Também. Não, tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Tudo bem, versículo 16. Portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa da lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Muito bem. A versão revista e atualizada está escrito assim: portanto, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados. Tá vendo? Então, o ponto é, já que Jesus cancelou o escrito de dívida, já que ele removeu inteiramente e encravou na cruz o que nos prejudicava e que constava de ordenanças, então ninguém mais podia dizer se alguém tem relacionamento com Deus ou não, baseado nas coisas da lei de Moisés. A comida, o judeu tinha regras alimentares muito específicas. Bebida, o nazireu não tomava nada da uva, por exemplo, ele se consagrava. O que é nazireu? O que é nazireu? Nazireu é consagrado a Deus. Significa consagrado a Deus. Nazirado era um voto. Um voto de que a pessoa se consagrava a Deus, e não rasparia a cabeça, não comeria nenhum fruto, da vide por algum tempo, enfim, tinha algumas regras específicas assim. Então, também fala aí de lua nova, Lua nova era a marcação dos meses hebraicos, onde havia sempre um sacrifício, para o início de cada ciclo. E havia também dias de festa, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, e também os sábados. Então, já que Jesus libertou, todas as pessoas de um escrito de dívida, de ordenanças, que era prejudicial, removeu e encravou na cruz, então ninguém pode dizer se uma pessoa tem ou não relacionamento com Deus baseado nas coisas da lei de Moisés. Eles tinham mais feriados que os brasileiros. Não, de jeito nenhum. O brasileiro ganha. O brasileiro ganha. Esse ano então. Mas então o que eu quero que vocês entendam é isso aí, que de acordo com Colossenses 2, 14, 16 e 17, as leis do Antigo Testamento sobre alimentos e festas, incluindo o sábado, não se aplicam mais na época cristã. O versículo 17 diz: tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então está melhor traduzido aí dizendo: a realidade é Cristo. Então Cristo é a realidade. E as coisas do Velho Testamento? Eram sombras. Qual que é a diferença entre a sombra e a realidade? A diferença é muito grande, porque a sombra representa algo de uma maneira imperfeita. Eu ver a sombra do Lucas aqui na sala, ficar olhando para ela e conversando com ela, eu sei que o Lucas existe, mas se eu não olhar para ele, eu não vou saber como é que ele é. Então todas as leis do Antigo Testamento, elas serviam como figuras, representações, símbolos de uma realidade que nós vivemos em Cristo. Então, pense sobre as crianças. As crianças, elas brincam com o quê? Com bonequinha, com
com fogãozinho, Carrinho, com carrinho. bola. Oi? Carrinho, bola, bicicleta. Também. Né? Tudo isso representa o quê? Uma realidade que ela vai viver quando adulta. São figuras, são representações. Né? Então ela não pode dirigir um fogão de verdade, fazer uma comida de verdade. Então ela brinca com panelinhas de brinquedo. Ela não pode dirigir um carro de verdade. Então ela brinca com um carrinho. Às vezes até entra dentro de um carrinho e alguém está empurrando ou controlando. Aquilo é a realidade? Não, aquilo é representações de uma realidade para a qual ela vai estar preparada no futuro. Então, né, Os judeus então são considerados, tipo, né, antes de Jesus todos eram como crianças. é uma comparação que eu estou fazendo para a gente entender, né, esse sentido de figura, de sombra, né? Então, de uma representação, né, simbólica, temporária, para você entender uma realidade espiritual, né, que existe por meio de Jesus. Né? Então, quem quer voltar? Todo mundo gosta de criança, acha bonito, né? Mas alguém quer voltar a ser criança? Alguém gostaria de voltar a ser criança? É mesmo? Por quê? Gostaria. É mais fácil, né? Mais Responsabilidade. Era tudo Queria ser melhor. criança a vida inteira? Eu acho que sim. É, maravilha, né? Não, é porque tipo, você não tem responsabilidade, você não tem. E o mundo parece muito bom. Você é protegido. Quando você cresce, você tem tanto problema, você tem tanta coisa. Não é bom ser adulto não. Eu era mais protegida É. quando criança. Era bem melhor. Todo mundo. Então, vocês querem viver nas sombras, né? Nas figuras, nas representações, Não, É, a nos proteção dos brinquedos, meus né? pais, a minha mãe. É, exatamente. Pois é, mas o que a gente está falando aqui? Né? A gente está falando sobre, né? Sobre maturidade, não sobre imaturidade. Né? A criança é imatura, a criança não sabe se comportar, ela tem que estar sendo ensinada toda hora. Tá vendo? Então a criança, né, ela não se protege, ela é desprotegida. Né? Às vezes até um pai e uma mãe pode abusar de uma criança. Mas quando ela crescer, né, ter a maturidade para resolver, para viver a sua plenitude, o plano de Deus não é que a pessoa fique criança, o plano de Deus é que a pessoa chegue à sua plenitude de homem, de mulher. Você acha que Adão foi criado criancinha? Não, já. Adão foi criado adulto, homem perfeito, maturo. Foi? Tá falando? Estamos bem democráticos hoje. Não, é que tipo, Adão pegou a melhor parte da vida. Ele Bem. já pegou a parte difícil. Bem, acho que Deus não pensa assim. É. Deus criou Adão, né, adulto, Mas era pra ser perfeito, né? né? Mas o Luiz também. Mas ele foi perfeito. É. Né? Ah, eu que não. Oi? Não, foi também. Foi Foi, os dois foram perfeitos. antes do pecado. É. Tá Até um vendo? certo ponto eles foram perfeitos. Mas qual que é a comparação aqui, né? A gente entender esse versículo 17, né? Porque tudo isto que é, gente? Ah. Comida, bebida, dia de festa, lua nova, sábado, ordenanças, tudo isso que veio antes de Cristo, que você lê no Velho Testamento, é sombra, é figura, é representação simbólica daquela realidade que nós podemos viver em Cristo Jesus. Então quem está se apoiando no Velho Testamento para viver, expressar a sua fé e devoção a Deus, está se apoiando nas sombras, nas figuras, nas representações, né? A realidade é Cristo, o Novo Testamento, a igreja dele. Isso aqui é a realidade. Então nós temos que ficar firmes nessa esperança. Amém? Então, então todas as leis, né, do Antigo Testamento sobre alimentos, né, sobre festas,
sobre o sábado, inclusive, não se aplicam mais na época cristã. Amém? Amém. As sombras já passaram, deram lugar à realidade. Quem quer voltar às sombras, às figuras, às representações, aos brinquedinhos? Né? Ninguém. Né? Ninguém quer. Exceto algumas pessoas. Né? Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos resumir o ensino, né? Vamos ler mais algumas passagens aqui para a gente finalizar. Vamos ler Hebreus capítulo 8, versículo 7. Só o 7? Isso, por enquanto. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Muito bem. Pois se aquela primeira aliança, né, tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma segunda, uma nova. Nossa, é tão Está vendo? Então existe duas alianças, amém? Amém. Às vezes as seitas, as doutrinas falsas chegam para você e diz: não existe esse negócio de Velho e Novo Testamento, tudo é uma coisa só. Porque aí eles querem guardar as leis de Moisés, misturar com a fé em Cristo, né? E começam dizendo isso, mas o autor de Hebreus não pensava assim. O apóstolo Paulo em Gálatas também não pensava assim, né? Então ele diz: existe uma primeira aliança que foi substituída pela segunda aliança. Né? Por quê? Porque ela é ineficaz. Qual que é melhor? Você sacrificar, né, centenas e milhares de cordeiros durante 1500 anos, ou o sacrifício de Jesus? Verbo em carne, voluntário e perfeito. Qual que é mais eficaz? O que você acha? Então, pronto. Então o sacrifício de Jesus substituiu todos aqueles sacrifícios que foram feitos ao longo do tempo por milhares de sacerdotes que nasciam e morriam Meu pai não por sabe geração. nem onde lançar o cabelo. Né? Meu pai. Então o que acontece? Né? Então é isso. Né? Então está dito aí, ó, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria sendo buscado lugar para uma nova aliança, ou para uma segunda aliança. Amém? Versículo 13. Hebreus 8, 13. 13. E quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira, e o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Então o que está escrito aí? Quando